Existe um momento muito estranho na vida emocional de uma pessoa, o momento em que ela acredita que ainda consegue esconder o que sente, enquanto o próprio inconsciente já começou a revelar tudo. O curioso é que isso quase nunca acontece através das palavras. Acontece nos pequenos silêncios, nos gestos involuntários, nos olhares que permanecem por tempo demais, nas ausências que, em vez de afastar, denunciam uma presença ainda maior. E exatamente nesse território invisível que Carl Jung observava algo profundamente humano. Aquilo que tentamos reprimir não desaparece, apenas encontra outras formas de se manifestar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista alguém que insiste em parecer indiferente, que tenta agir como se tivesse seguido em frente, como se nada tivesse acontecido entre vocês. Mas, ao mesmo tempo, existe uma sensação difícil de explicar. Algo dentro de você percebe pequenas rachaduras nessa máscara, como se, por trás da aparência de controle, existisse uma tempestade emocional que já não consegue permanecer escondida. O mais interessante é que, muitas vezes, nem ele percebe o quanto está revelando, porque existe uma enorme diferença entre aquilo que o ego deseja controlar e aquilo que o inconsciente insiste em expressar. E justamente aí que tudo começa. O homem costuma aprender muito cedo que sentir demais representa um risco. Vulnerabilidade pode ser confundida com fraqueza. Apego pode parecer dependência. Saudade pode ser vista como derrota. Então ele constrói uma identidade baseada no controle emocional. Aprende a racionalizar sentimentos. Aprende a esconder necessidades. Aprende a transformar desejo em silêncio. Mas o inconsciente nunca aceita completamente esse acordo. Aquilo que é reprimido não morre, apenas desce para regiões mais profundas da psique, e dessas profundezas começa a influenciar pensamentos, decisões, comportamentos e reações que ele próprio já não consegue explicar. E por isso que, às vezes, um homem desaparece exatamente quando seus sentimentos estão ficando mais intensos, não porque deixou de sentir, mas porque começou a sentir mais do que imaginava ser capaz. Esse é um dos maiores paradoxos da psicologia masculina. Quanto maior o impacto emocional, maior pode ser a necessidade de criar distância. À primeira vista, parece desinteresse. Na realidade, muitas vezes é o oposto. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente dirige nossa vida, enquanto acreditamos estar fazendo escolhas conscientes. Imagine alguém tentando convencer a si mesmo de que esqueceu você. Ele organiza argumentos lógicos, repete para si que aquilo terminou, procura distração-os, mergulha no trabalho, conhece pessoas novas, ocupa a agenda, mas em algum lugar muito abaixo dessa superfície organizada existe uma imagem que continua viva, não é apenas a lembrança de quem você foi, e aquilo que você despertou dentro dele. E isso é muito mais difícil de apagar, porque pessoas são esquecidas, transformações internas não. Existe uma razão pela qual certos encontros permanecem vivos durante anos, não porque tenham sido perfeitos, mas porque tocaram regiões profundas da personalidade. Quando isso acontece, a outra pessoa deixa de representar apenas um relacionamento. Ela passa a simbolizar uma parte da própria psique. Na linguagem junguiana, isso frequentemente acontece através da ânima. A imagem feminina inconsciente que desperta emoções, desejos, medos e aspectos adormecidos da alma masculina. Quando um homem encontra alguém que ativa essa dimensão, algo muda silenciosamente dentro dele. Ele pode até tentar explicar tudo através da lógica. Pode dizer que era apenas atração. Pode convencer os amigos de que já superou. Pode repetir inúmeras vezes que aquilo ficou para trás. Mas seu inconsciente continua trabalhando porque o encontro deixou de ser apenas externo. Agora ele acontece dentro dele, e é exatamente por isso que esconder sentimentos se torna cada vez mais difícil. Quanto mais tempo ele tenta controlar essa realidade, mais energia precisa gastar sustentando a máscara. E máscaras emocionais sempre cobram um preço. Primeiro surgem pequenas contradições. Ele evita procurar você, mas acompanha discretamente tudo o que acontece. Ele tenta parecer distante, mas qualquer notícia sobre sua vida desperta uma reação imediata. Ele decide não escrever, mas cria inúmeras conversas imaginarias dentro da própria mente. Nada disso acontece por acaso. O inconsciente começa a romper lentamente a estrutura construída pelo ego. E o mais fascinante é que essas rupturas costumam acontecer antes mesmo que ele tenha coragem de admitir o que realmente sente.
Existe um detalhe que poucas pessoas compreendem. Sentimentos reprimidos não permanecem estáticos. Eles amadurecem. Enquanto ele acredita estar esquecendo, suas emócuas continuam evoluindo nas regiões invisíveis da psique, e como uma semente enterrada durante o inverno, na superfície parece que nada está acontecendo, mas sob a terra uma transformação silenciosa já começou. Esse processo costuma ser extremamente confuso para a mente masculina, porque ele não entende por que certos pensamentos retornam justamente quando acreditava estar livre deles. Não entende por que uma música desperta uma nostalgia inesperada, por que um perfume ativa memórias esquecidas, por que uma frase aparentemente comum provoca um aperto inexplicável no peito. Esses momentos não são simples lembranças. São manifestações do inconsciente tentando integrar aquilo que foi reprimido. Quanto mais intensa foi a consciência emocional, menos eficiente se torna o mecanismo de negação. E então começa algo ainda mais curioso. Sem perceber, ele passa a procurar você em outras pessoas, não sua aparência, mas sua energia, seu jeito de olhar, sua calma, sua intensidade, sua forma de ouvir, sua presença. E justamente nesse momento que nasce uma inquietação difícil de controlar, porque nenhuma comparação consegue preencher exatamente aquilo que ficou registrado na memória emocional. Ele começa a perceber uma ausência que antes conseguia ignorar, mas ainda não chama isso pelo verdadeiro nome, ainda tenta explicar racionalmente. Dessansa mendilso sultuso do mês, etinem que lessa, outrumitin sazar iniciou, outrumifimento, e muito em breve, aquilo que permaneceu escondido por tanto tempo começara a aparecer de maneiras que nem ele será capaz de controlar. Há um instante em que o conflito deixa de acontecer apenas dentro da mente e começa a escapar para o mundo exterior. Não porque ele tenha decidido revelar seus sentimentos, mas porque sustentar uma emoção reprimida exige um esforço que nenhum ser humano consegue manter para sempre. O ego resiste, o inconsciente insiste, e, entre essas duas forcas, surgem comportamentos que parecem contraditórios para quem observa de fora. Talvez você já tenha percebido isso. Existem dias em que ele parece completamente distante, quase frio, como se nada mais tivesse importância, mas inesperadamente um pequeno detalhe muda tudo. Um encontro casual, uma fotografia, uma lembrança compartilhada por alguém. De repente sua expressão muda por um breve segundo. Não é algo planejado, e uma reação espontânea, anterior ao pensamento. Carl Jung acreditava que os conteúdos mais profundos da psique sempre procuram expressão. Quando não encontram palavras, utilizam símbolos. Quando não encontram símbolos, utilizam comportamentos. E por isso que certas atitudes dizem muito mais do que qualquer declaração. O homem emocionalmente dividido frequentemente vive dois movimentos ao mesmo tempo. O primeiro tenta preservar sua identidade, e a parte que diz continue forte, não demonstre, não volte atrás, não permita que ninguém perceba o quanto isso ainda importa. O segundo movimento pertence ao inconsciente. Ele não se preocupa com orgulho nem com coerência, apenas busca integração. Busca aquilo que foi interrompido. Busca compreender por que aquela pessoa continua ocupando um espaço tão grande dentro dele. Essas duas forcas raramente convivem em paz. Quanto mais ele tenta controlar uma, mais intensa a outra se torna. E nesse momento que surgem pequenas aproximações aparentemente sem sentido, talvez ele encontre motivos banais para reaparecer. Talvez faça perguntas que poderiam ser respondidas por qualquer outra pessoa. Talvez apareça nos lugares onde sabe que existe a possibilidade de encontrar você. Ele dificilmente admite para si mesmo que essas escolhas não são totalmente conscientes. Prefere acreditar que tudo aconteceu por acaso. Mas na maioria das vezes o acaso apenas oferece um caminho para desejos que o ego ainda não teve coragem de reconhecer. Existe uma diferença importante entre saudade e apego inconsciente. A saudade lembra, o apego inconsciente procura. Mesmo quando a mente diz para seguir em frente, existe uma parte da personalidade que continua procurando aquilo que despertou vida dentro dela. Essa busca pode assumir inúmeras formas. Às vezes ele observa em silêncio, às vezes faz perguntas indiretas sobre você. Às vezes reage com um interesse inesperado quando alguém menciona seu nome. Às vezes sente um incomodo que não consegue explicar ao descobrir que você parece feliz. Não porque deseja sua tristeza, mas porque essa felicidade confronta uma fantasia silenciosa.
a de que ele ainda ocupa um lugar especial em sua vida. Quando essa fantasia começa a se desfazer, algo profundo e abalado. Jung falava sobre Projecão como um dos mecanismos mais poderosos das relações humanas. Enquanto um homem permanece preso à própria Projecão, ele acredita conhecer exatamente o que sente. Mas, na realidade, muitas vezes está apenas enxergando fragmentos de si mesmo refletidos na outra pessoa. Você deixa de representar apenas quem realmente é, passa a simbolizar partes dele que permaneceram esquecidas durante anos. Talvez você tenha despertado sua capacidade de confiar. Talvez tenha revelado sua vulnerabilidade. Talvez tenha feito com que ele experimentasse uma forma de intimidade emocional que nunca havia vivido. Quando essa experiência termina ou se distancia, ele não perde apenas uma pessoa, perde contato com uma versão de si mesmo, e isso costuma ser muito mais doloroso. E por essa razão que alguns homens permanecem emocionalmente presos mesmo depois de longos períodos, eles acreditam estar tentando esquecer alguém. Na verdade, estão tentando recuperar uma parte da própria identidade. O problema é que essa percepção raramente chega de forma clara. Ela aparece como inquietação, como insônia, como pensamentos repetitivos, como comparações constantes, como a estranha sensação de que nenhuma nova experiência possui a mesma intensidade. Enquanto isso, do outro lado, você talvez interprete o silêncio dele como ausência completa de sentimento. Mas silêncio nem sempre significa vazio. Às vezes significa excesso, excesso de perguntas sem resposta, excesso de medo, excesso de orgulho, excesso de emoções que ainda não encontraram uma linguagem segura para existir. A psicologia masculina frequentemente transforma conflito interno em imobilidade. Ele pensa demais, analisa demais, calcula demais, e enquanto tenta encontrar o momento perfeito para agir, o inconsciente continua produzindo sinais que escapam desse controle. E é por isso que, em determinados momentos, basta um único encontro inesperado para que toda a estrutura cuidadosamente construída comece a vacilar. Um olhar dura um pouco mais, a voz perde a firmeza, o corpo denuncia aquilo que a mente insiste em esconder. O coração acelera antes que qualquer palavra seja pronunciada. Essas reações não obedecem ao ego. Elas pertencem a uma camada muito mais antiga da personalidade. São respostas que surgem antes da lógica, antes do orgulho, antes das justificativas, e quanto mais ele percebe essas próprias reações, mais desconfortável pode se sentir, porque agora existe um novo conflito, não é apenas esconder seus sentimentos dos outros, e escondê-los de si mesmo, mas esse esforço tem um limite. Chega um ponto em que a distância deixa de proteger e passa a intensificar tudo aquilo que ele tentou evitar. E exatamente nesse estágio que o inconsciente começa a preparar um movimento inevitável. Não um gesto impulsivo, nem uma grande declaração, mas algo muito mais significativo. Uma fissura na máscara, pequena no início, quase imperceptível. A sensação processamento, a sensação para falar e que ele não consegue permanecer nas sombras por muito mais tempo. Existe um momento em que até o homem mais disciplinado emocionalmente começa a perceber que algo dentro dele já não responde às mesmas regras de antes. Ele continua tentando manter a aparência de controle, continua repetindo para si mesmo que tudo está sob domínio, mas uma parte muito mais profunda da sua personalidade já deixou de obedecer às ordens do ego. E nesse ponto que a sombra começa a se mover, Jung nunca enxergou a sombra apenas como o lado obscuro da personalidade. Ela também abriga tudo aquilo que uma pessoa recusou viver, admitir ou sentir, desejos negados, fragilidades escondidas, necessidades emocionais que foram consideradas perigosas demais para serem reconhecidas. Quando um homem tenta esconder o amor, o apego ou a saudade, muitas vezes não está apenas escondendo esses sentimentos do mundo, está empurrando essas emoções para a sombra, mas a sombra não é um lugar onde as coisas desaparecem, e um lugar onde elas ganham forca. Quanto mais tempo permanecem ocultas, mais intensa se torna a necessidade de emergirem. Por isso chega um instante em que ele começa a agir de maneiras que nem ele consegue explicar. Talvez responda uma mensagem muito mais rapidamente do que pretendia. Talvez demore dias para escrever. Mas, quando finalmente o faz, percebe que passou horas pensando em uma única frase. Talvez diga que não sente falta, mas qualquer pequena oportunidade de ouvir sua voz modifica completamente seu estado emocional. Essas contradições não significam fraqueza. Elas revelam um conflito interno entre aquilo que ele acredita que deveria sentir e aquilo que realmente sente.
Esse conflito é silencioso, ninguém o vê, nem mesmo as pessoas mais próximas, porque a maior batalha acontece dentro dele. Existe uma imagem que ajuda a compreender esse processo. Imagine alguém tentando manter uma porta fechada enquanto uma correnteza cresce do outro lado. Nos primeiros momentos parece fácil, depois exige esforço, mais tarde torna-se exaustivo, até que chega um ponto em que não importa o quanto tente resistir, a pressão continua aumentando, e exatamente assim que funcionam os sentimentos reprimidos. O esforço para escondê-los acaba consumindo mais energia do que a própria emoção. E por isso que muitos homens começam a parecer emocionalmente cansados sem entender a verdadeira razão. Eles acreditam que o desgaste vem do trabalho, da rotina, das responsabilidades. Mas existe outra fonte de exaustão: o peso constante de tentar controlar aquilo que insiste em permanecer vivo. Enquanto isso, algo curioso acontece com a percepção dele sobre você. No início, ele lembrava apenas de momentos específicos. Depois começou a lembrar da forma como se sentia quando estava ao seu lado. Agora, a lembrança já não depende de acontecimentos. Ela surge espontaneamente. Você aparece nos intervalos do pensamento, nas pausas entre uma tarefa e outra, nos segundos de silêncio antes de dormir, nos instantes em que a mente finalmente deixa de produzir distrações. E justamente quando tudo fica quieto que o inconsciente encontra espaço para falar, e ele fala através de imagens, de sensações, de emoções antigas que voltam com uma intensidade inesperada. Muitos homens confundem esse retorno emocional com simples nostalgia, mas existe uma diferença importante. A nostalgia olha para trás, o inconsciente procura resolver aquilo que ficou incompleto. Essa é a razão pela qual certos vínculos continuam vivos muito depois do fim aparentes. Não porque o tempo tenha parado, mas porque a experiência emocional ainda não encontrou um significado. Jung acreditava que aquilo que não é integrado tende a repetir-se, não necessariamente através dos mesmos acontecimentos, mas através dos mesmos sentimentos. Então ele conhece outras pessoas, inicia novas conversas, constrói novas rotinas. Mesmo assim, algo parece faltar, não porque ninguém seja suficiente, mas porque a comparação acontece sem que ele perceba. Seu inconsciente continua procurando a experiência interna que viveu com você. E uma busca silenciosa, quase invisível. Ele observa características em outras pessoas e, sem entender porquê, sente que existe sempre uma pequena ausência. Algo não encaixa. Algo não desperta a mesma profundidade. E essa perseguição começa a produzir uma inquietação crescente. Pela primeira vez ele considera a possibilidade de que o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido o medo que sentiu diante da intensidade daquela concesso, porque existe algo que poucos homens admitem, até mesmo para si. Nem sempre o medo nasce da rejeição, às vezes nasce da reciprocidade. E Samson amado profundamente exige um tipo de vulnerabilidade que desafia toda a estrutura construída para proteger o ego. Quando alguém enxerga partes suas que você passou anos escondendo, permanecer distante parece mais seguro do que permanecer aberto. Mas seguram que emocional e realização emocional raramente caminham juntas. E por isso que tantos homens se afastam exatamente quando começam a criar um vínculo verdadeiro. Não porque deixaram de sentir, mas porque começaram a sentir além daquilo que sabiam administrar. Enquanto isso, você talvez observe pequenas mudanças sem compreender completamente sua origem. Ele parece mais atento, mais presente mesmo à distância, mais sensível às suas escolhas, reage a coisas que antes ignorava, percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Nada disso acontece por coincidência. Quando o inconsciente deixa de lutar contra os próprios sentimentos, ele começa lentamente a reorganizar toda a percepção da realidade. Você deixa de ser apenas alguém do passado, passa a representar uma possibilidade que nunca foi totalmente encerrada dentro dele. Ainda assim, o orgulho continua tentando preservar a antiga narrativa. Ele insiste que tudo terminou, que já superou, que nada mudou, mas cada pequena reação contradiz esse discurso. E como se duas versões dele coexistissem, uma continua protegendo a imagem de homem racional, controlado e imperturbável. A outra, muito mais verdadeira, já não consegue ignorar aquilo que pulsa nas profundezas da alma. Essa segunda versão ainda fala baixo, ainda aparece apenas em momentos inesperados,
Mas ela cresce a cada dia, e quanto mais cresce, menos espaço resta para a máscara que ele construiu, porque chega um instante em que esconder sentimentos deixa de ser uma escolha consciente, torna-se uma impossibilidade, e quando esse momento finalmente chega, não são grandes declarações que revelam a verdade, são os pequenos gestos involuntários, aqueles que escapam antes mesmo que ele perceba, que começam a mostrar ao mundo aquilo que seu coração tentou esconder por tanto tempo. E curioso perceber como as maiores revelações emocionais quase nunca acontecem através de uma confissão cuidadosamente planejada. Elas surgem quando o controle falha por alguns segundos, quando o inconsciente encontra uma pequena abertura e deixa escapar aquilo que o ego passou tanto tempo tentando esconder. E justamente por isso que as demonstrações mais verdadeiras raramente parecem espetaculares, elas são discretas, quase silenciosas, mas carregam uma intensidade impossível de ser fingida. Talvez ele diga apenas o seu nome de uma forma diferente, talvez o olhar permaneça em você por um instante a mais, talvez um simples sorriso apareça antes que ele consiga impedir. Esses detalhes parecem pequenos para quem observa apenas a superfície, mas psicologicamente eles representam algo muito maior. Representam um momento em que a Emoco deixa de obedecer completamente ao mecanismo de repressão. Carl Jung compreendia que nenhuma máscara consegue permanecer intacta quando a personalidade começa a buscar integração. O ser humano pode controlar discursos, pode controlar comportamentos durante algum tempo, pode controlar decisões conscientes, mas não controla completamente aquilo que o corpo revela. O corpo não mente da mesma maneira que a mente consegue mentir. Ele registra tensão, alívio, ansiedade, expectativa, aproximação, recuo. Cada emoção produz pequenas alterações quase imperceptíveis. E, quando existe um vínculo emocional profundo, essas alterações tornam-se ainda mais evidentes. Dá-não doce de tenasto mais atenção quando você fala, mesmo tentando parecer distraído. Dá-não doce nos detalhes que você mesmo havia esquecido. Uma frase dita meses atrás, um sonho compartilhado, uma pequena preocupação que você mencionou apenas uma vez. Essas lembranças não permanecem porque ele fez esforço para decorá-las. Dá-não doce nos detalhes que você mesma não atingiu. Mas tu permite-me porque aquilo que possui valor emocional é armazenado de forma diferente pelo inconsciente, e como se determinadas experiências recebessem um lugar privilegiado dentro da memória afetiva. Quanto mais intensa foi o concesso, mais difícil se torna apagar esses registros. E nesse estágio que muitos homens começam a experimentar algo desconcertante, eles percebem que já não conseguem sustentar a narrativa construída durante tanto tempo. A história que contavam para si mesmos começa a perder força. Não era tão importante. Já passou, foi apenas uma fase. Essas frases deixam de convencer a quem as repete. E isso provoca uma crise silenciosa, porque admitir a verdade significa enfrentar algo muito maior do que o simples reconhecimento dos sentimentos. Significa admitir que o medo tomou decisões importantes, que o orgulho falou mais alto em momentos decisivos, que a tentativa de preservar o controle talvez tenha custado exatamente aquilo que mais desejavam preservar. Poucas dores são tão profundas quanto perceber que a própria defesa emocional criou a distância que depois passou a causar sofrimento. Esse reconhecimento raramente acontece de uma vez, ele chega em ondas. Primeiro surge uma dúvida, depois uma inquietação, mais tarde um arrependimento difícil de explicar. Não necessariamente arrependimento por tudo o que aconteceu, mas por tudo aquilo que nunca foi dito, porque o silêncio também constrói histórias imaginadas, conversas que nunca aconteceram, abracos adiados, pedidos de desculpa que permaneceram presos na garganta. Quanto mais tempo passa, mais essas possibilidades ganham espaço dentro da imaginação. O inconsciente tenta completar aquilo que a realidade interrompeu. E enquanto isso acontece, algo muda também na forma como ele observa você. Antes talvez enxergasse apenas a relação. Agora começa a enxergar a pessoa. Percebe aspectos que antes passavam despercebidos. Sua serenidade, sua capacidade de permanecer firme sem precisar implorar por atenção, sua forma de seguir vivendo sem transformar a dor em espetáculo. Isso produz um efeito inesperado sobre a psicologia masculina, porque existe uma crença muito comum de que o afastamento fará a outra pessoa permanecer exatamente onde foi deixada. Mas a vida nunca funciona assim. Enquanto ele lutava contra os próprios sentimentos,
Você também atravessava transformações, mesmo que ainda exista carinho, mesmo que ainda existam lembranças. Você já não ocupa o mesmo lugar emocional de antes. E, paradoxalmente, e justamente essa mudança que torna seus sentimentos ainda mais visíveis. Ele percebe que o tempo não ficou parado. Percebe que sua presença já não pode ser considerada garantida. Percebe que existe a possibilidade real de perder aquilo que acreditava poder reencontrar a qualquer momento. E nesse instante que muitas máscaras começam a cair, não por decisão, mas por necessidade. O medo da perda costuma ser mais forte do que o medo da vulnerabilidade. Aquilo que antes parecia impossível de admitir torna-se cada vez mais difícil de esconder. As perguntas mudam. Em vez de pensar apenas em proteger o próprio orgulho, ele começa a se perguntar como teria sido se tivesse escolhido diferente, como teria sido se tivesse falado antes, se tivesse permanecido, se tivesse confiado. Essas perguntas não oferecem respostas imediatas, mas transformam completamente a maneira como ele sente, porque agora o conflito já não acontece entre razão e emoção. Acontece entre o passado que não pode ser alterado e o presente que ainda oferece uma possibilidade. E exatamente por isso que, pouco antes de alguém revelar aquilo que sente, existe uma mudança quase imperceptível em seu comportamento. Ela deixa de lutar contra a própria verdade. Ainda existe medo, ainda existe insegurança, ainda existe orgulho. Mas eles já não ocupam todo o espaço. Pela primeira vez, o desejo de ser compreendido começa a superar o desejo de parecer invulnerável, e nesse ponto que o inconsciente realiza seu movimento mais importante, ele deixa de esconder, começa lentamente a revelar, não através de grandes discursos, mas por meio de gestos tão autênticos que se tornam impossíveis de negar. E como se a alma finalmente se cansasse de permanecer atrás da armadura. E, quando isso acontece, basta um único encontro, uma única conversa ou um único instante de sinceridade para que aquilo que ficou escondido durante tanto tempo encontre, enfim, um caminho para a luz.